em Lucas capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 5. E os irmãos vão acompanhar a leitura dos 11 primeiros versículos. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do doutor Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura do Senhor sobre um texto muito conhecido, um texto riquíssimo, a pesca maravilhosa. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos na Palavra de Deus sobre o ministério de Jesus. Nós estamos aprendendo, hoje é a 3ª lição que nós estamos estudando sobre o ministério de Jesus, agora contemplando a vida do Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério, na composição da equipe ministerial, da equipe discipular. O Senhor aqui está dando início ao seu ministério, ele foi batizado, já vimos isto, logo após o batismo ele foi levado pelo Espírito então ao deserto para ser tentado, ali ele venceu a tentação do diabo, literalmente ocorrida durante 40 dias diretos, seguidos, mediante a palavra de Deus. Depois vimos na semana passada que ele curou também um endemoniado dentro da sinagoga de Cafarnaum, e aqui ele está em algum lugar e ele está sendo seguido por uma numerosa multidão. O contexto desse texto, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo encontra-se em algum lugar na margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia nós bem sabemos que não é um mar verdadeiramente, é um lago, não é? Ele tem 21 quilômetros por 12 quilômetros. Então, para uma região tão árida e seca, uma proporção de água desse tamanho é considerado o Mar da Galileia. Mas ele tem outros nomes: Lago de Genezaré e Mar de Quinerete. Esses são os 3 nomes do Mar da Galileia, que, repito, não é um mar, é um lago. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo está ali passeando em algum daqueles lugares e ele nos diz o texto aqui, no verso de número 2, que ele está vendo 2 barcos. Esses 2 barcos não eram barcos de passeio, mas eram barcos de trabalho, eram barcos de pesca. Esses 2 barcos faziam parte de uma microempresa pisciana, de pesca de peixes. Nos diz o último texto aqui, no verso de número 10, que havia sócios ali. Então, nós estamos aqui diante de uma microempresa de pesca. E aqueles 2 barcos já tinham passado a noite pescando e nada apanharam. Então, os trabalhadores, naturalmente, já tinham recolhido os barcos, eles já não estavam pescando e eles estavam lavando as redes. O ato de lavar as redes era preparar a rede para o outro dia. Isso era um hábito muito comum. Então, consertava-se alguma parte da rede que porventura estivesse rasgada, tirava os galhos, as algas que porventura ali tivesse, algum lixo que por ali tivesse. Então, era um hábito comum. Nós entendemos que por essa atitude de aqueles homens estarem lavando as redes, muito provavelmente eles já estavam no fim do expediente. Geralmente, a pesca era feita na parte da noite.
porque à noite o vento sopra da terra para o mar. E durante o dia é o contrário, então fica mais fácil o retorno. Então, muito provavelmente, já estavam aqui no final do seu expediente, embora ainda fosse dia. Eles estavam lavando as redes porque era um procedimento próprio. E é exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo avista esses dois barcos. Ele pede para que o barco de Simão se afastasse um pouquinho da praia e ele usa aquele barco como um púlpito. Ele vai ensinar as multidões. O verso primeiro nos diz que a multidão estava sedenta de uma palavra. Estava apertando o Senhor Jesus, concorrendo para cima de Jesus para ouvir uma palavra. Então Jesus Cristo vê naquele barco uma oportunidade de pregação. O fato de se afastar um pouco da praia faz com que o Senhor Jesus Cristo use a própria água como propagação da voz. Então facilita. Os irmãos muito bem sabem que a face da água, a superfície da água, ela facilita muito a voz. Tem uma palavra para isso que agora a reverberação da voz. Os teatros gregos antigos era muito comum na parte da frente ter um espelho de água exatamente para favorecer a reverberação da voz. E o teatro grego antigo também ele era feito nessa espécie de arquibancada como nós conhecemos hoje exatamente por esse fator. Porque não havia microfones na época, os irmãos sabem muito bem disso, e esse estado físico, geográfico, facilitava também com que a pessoa que estivesse lá na última fileira ouvisse melhor a voz. O Senhor Jesus Cristo usa então desses artifícios para facilitar o seu ensino. Ele tem um ensino para a multidão. E depois nos diz o texto que ele anuncia o seu ensino para a multidão, diz o verso 24, quando ele acaba de falar, agora ele se dirige diretamente a Pedro. Há uma palavra para a multidão e Jesus a diz. Mas agora há uma palavra para Pedro e ele vai dizê-la daqui a pouco. E a palavra que ele diz a Pedro é: Pedro, vamos para a parte mais funda, faze-te ao largo. Vamos sair daqui, vamos para a parte mais funda, vamos pescar. E é aí que entra aquela frase célebre de Pedro, dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nós sabemos pescar, estamos cansados, mas já que o Senhor está pedindo, então nós vamos lançar as redes. E nos diz o texto que quando eles lançam a rede vem cheia de peixe, mas é tanto peixe que vem que eles pedem ajuda a um barco próximo. O barco que está próximo vem e os dois ficam tão sobrecarregados que nos diz o texto que eles quase vão a pique. Quase eles afundam. É nessa hora que Pedro vê que ele não está diante de um carpinteiro. Ele está diante de um homem sobrenatural, de um homem especial. E ele diz: Senhor, retira-te de mim, eu não te mereço, eu sou pecador. E aí vem a palavra do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. E eles abandonam tudo e seguem a Jesus. É esse texto que nós queremos aprender sobre o ministério do Senhor Jesus. Jesus Cristo, conforme eu disse agora, ele tem um ensino que é geral, ele tem um ensino para as multidões. Mas ali tem um homem que é muito querido por Jesus, e ele não sabe que ele é querido, mas ele é querido. Esse homem chama-se Pedro. Pedro é um homem com muitas habilidades, Pedro é um homem com muita potencialidade, mas ele tem muito mais de si do que ele pensa. Ele precisa ter lugar para Jesus na sua vida. Então Jesus começa a trabalhar com aquele homem. Na noite de hoje nós queremos falar sobre o ministério de Jesus na vida de Pedro. O ministério de Jesus na vida de Pedro. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, está no verso de número 5, quando Pedro diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que, assim como Pedro, nós podemos julgar que o nosso conhecimento e que a nossa experiência são mais válidos e importantes do que as palavras de Jesus. Assim como Pedro, nós podemos julgar que o nosso conhecimento e experiência são mais válidos e importantes do que as palavras de Jesus. Pedro era pescador de origem. O seu ofício era aquele. Aquilo ele fazia todo dia,
o dia todo, era a base da sua sobrevivência, era a sua profissão. E observemos bem que havia uma sociedade, havia uma empresa de pesca. Então ele poderia muito bem dizer assim, quem é esse homem que está chegando aqui? Muito provavelmente ele já tivesse ouvido falar de Jesus, tanto que ele o chama de mestre, verso de número 5. Senhor, mestre, rabi, meu mestre, essa é a palavra que está aqui, meu mestre. Não sabemos se antes ele já tinha participado de alguma comitiva que seguiu a Jesus, mas a forma como ele se apresenta diante de Jesus é uma forma muito respeitosa. Ele diz, meu mestre, eu trabalhei a noite inteira. Ele sabia quem era Jesus. Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus entendia de madeira, de troncos, de árvores, de ferramentas, de armas para trabalhar, ou ferramentas para trabalhar a carpintaria. Pesca era ele, Pedro. Pedro era muito experiente. Então ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Ou seja, eu saí na hora certa, eu saí de noite. O vento me levou para o alto mar. Voltei de manhã cedo. Eu trabalhei, Senhor. Estamos exaustos. Mas eu lançarei as redes. Pedro resolve obedecer, isso é muito bom, mas a partida inicial de Pedro é, não, o senhor não sabe com quem o senhor está falando. Eu sei. Eu conheço de peixe, eu conheço de mar, eu conheço de canoa, eu conheço de barco, eu conheço de vento, eu conheço de marés. Eu entendo, Senhor, disso. Assim como Pedro, irmãos, nós também temos as nossas experiências, as nossas expertises, nosso conhecimento, o nosso know-how na nossa área de atuação, todos nós aqui. E somos bons naquilo em que trabalhamos. E é bom que sejamos bons, porque é o que devemos ser, bons naquilo. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, diz a palavra do Senhor. Então, se nós estamos atuando numa área, devemos ser bons naquela área. E Pedro o era. Muitas vezes, irmãos, quando o Senhor nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma orientação, pode ser que haja em nós o que ocorreu a Pedro. Uma resistência inicial dizendo, não, Deus, não é isso. Deixa comigo o que eu sei fazer. Entretanto, conforme nós vimos, Jesus quer tratar com Pedro, porque Pedro é muito bom, mas Pedro pode ser melhor. Pedro pode ser todo do Senhor. Pedro era todo dele, precisava ser do Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, irmãos, não são ou não devem ser para nós um mero palpite, uma mera sugestão ou uma tentativa. Há propósitos bem definidos em cada uma das palavras do Senhor. A segunda lição é: as palavras de Jesus não são um palpite para nós, não são uma sugestão. Em cada uma delas há um propósito bem definido. A palavra do Senhor é: faze-te ao largo, vamos pescar, lançai as vossas redes. Há uma ordem, a ordem é lançar, não é um pedido, não é uma sugestão, não é uma tentativa de convencimento, é uma ordem, lance as redes. E Pedro então resiste. Só que quando Pedro resiste, ao mesmo tempo ele quer dizer assim: eu vou mostrar para o Senhor que ele entende de madeiras e que eu entendo de peixes. Eu vou mostrá-lo. E é exatamente aí que o milagre ocorre. Ele lança as redes e nos diz o texto que quando eles puxam as redes, verso de número 6, eles apanharam grande quantidade de peixes que as redes estavam se rompendo pelo peso excessivo dos grandes peixes ou da quantidade de peixes ali. É necessário pedir socorro e eles o fazem. O socorro é para o barco que está mais próximo. Venham, me ajudem. Eles gritam. O barco se aproxima. O barco socorre. Os dois ficam tão plenamente cheios que quase os dois não conseguem vencer as marolas para chegar até a praia. Diz o texto que eles quase vão a pique. E aí vem o verso de número 8. No verso de número 8, quando Pedro prostra-se aos pés do Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, ele está revelando o real motivo daquela primeira frase dele: Senhor, pescamos a noite toda.
Aqui ele fala, por que ele está pedindo perdão? Por que ele está pedindo perdão, irmãos? Porque aquela sua primeira intervenção foi cheia do seu próprio eu. Falei, eu sou pescador, o senhor não. O senhor entende de madeira. Se eu precisar de madeira, eu lhe procuro. Se o senhor precisar de peixe, o senhor fala comigo. Senhor, retira-te de mim, eu sou o pecador. Quando Jesus Cristo disse para Pedro, Pedro, vamos pescar, vamos para a parte mais funda, lança as redes, é porque Jesus Cristo tem algo para Pedro. Era Pedro que precisava ser atingido. As palavras de Jesus, irmãos, elas não são para nós uma sugestão. As palavras de Jesus não são para nós uma opinião. As palavras de Jesus para nós, que estão exaradas nas Escrituras, não é para perguntar o que você acha disso. Não. O Senhor tem propósitos. Não se esqueça, Jesus falou às multidões. Havia um propósito para as multidões. Agora, para Pedro, há uma palavra, porque há propósitos do Senhor para a vida de Pedro. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que seguir a Jesus implica muito mais em conhecer o poder de quem chama do que do conhecimento daquele que é chamado. Seguir a Jesus implica mais em conhecer o poder de quem chama do que o conhecimento daquele que é chamado. O verso de número 10 diz assim, disse Jesus a Simão, não tenha medo, não temas, doravante serás pescador de homens. O milagre se fez. Os peixes vieram, a pesca maravilhosa aconteceu. Pedro percebeu que ele estava diante de um homem especial. Por isso ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não te mereço. Eu não sou digno de te acompanhar. Eu não sou digno de que tu estejas comigo no meu barco. Eu não sou digno disto tudo que o Senhor está me dando aqui. Essa pescaria maravilhosa aqui, com o dinheiro, com o lucro que eu vou auferir dessa venda aqui, eu posso vencer o meu dia, vencer a minha semana, talvez o mês. Senhor, eu não mereço isso. Senhor, eu não te mereço. Entretanto, Jesus Cristo quer se dar a conhecer àquele homem que não tinha espaço para outro a não ser para o seu próprio ego. O ego de Pedro é muito grande, de fato ele é muito bom, e ele é mesmo. Mas ele precisava conhecer o Senhor Jesus. As palavras de Jesus mostraram a Pedro que o poder está nele, Jesus, não na expertise de Pedro. Pedro é pescador, bom pescador, mas Jesus, ele é criador. Ele criou o mar, ele criou os peixes, ele criou Pedro. O Evangelho de João nos diz que Jesus estava no princípio com Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Por isso que Jesus o chama para seguir. Porque Jesus tem muito a se revelar. Pedro estava com medo. Pedro não era digno. E quem o é? Quem é digno de seguir a Jesus? Por isso que Jesus diz, não se preocupe, não tenha medo. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. Observe bem que a pesca depende de Jesus. E ele vai dizer isso para Pedro. É isso mesmo. Nós vivemos na dependência do Senhor. Tudo que temos é muito bom, mas tudo que o Senhor tem é infinitamente superior. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele é maravilhoso porque ele é divino. Ele é maravilhoso, irmãos, porque ele vai além daquilo que a nossa compreensão consegue contemplar. Ele é maravilhoso porque ele atinge a nós nas nossas deficiências. Quando o Senhor olha para nós, ele conhece os nossos valores. Ele sabe o quão bom você é na sua função. Ele sabe. Entretanto, ele quer que nós o conheçamos. Por isso, seguir a Jesus é abrir mão do que eu sei para depender daquele Senhor que Ele é, porque Ele é o bom pastor. Seguir a Jesus é viver na dependência dEle. É acreditar que quando Ele diz vamos ao fundo, nós devemos ir ao fundo. É acreditar que quando Ele diz lance as redes, nós devemos fazê-lo.
É acreditar que Ele sabe onde está o peixe, muito mais do que nós sabemos. É viver na dependência da obediência do Senhor. É quando nós nos anulamos que o Senhor resplandece. Pedro tem muito a nos ensinar porque nós temos muito de Pedro dentro de nós. E aí nós perguntamos, quanto de Cristo nós temos dentro de nós? Temos muito de Pedro, mas e de Cristo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos edifique, que Deus se revele a nós a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém.